Olá! Vamos mergulhar hoje num livro que toca numa ferida bem atual, né? Essa tensão que existe entre fé e ciência. Como é que essas duas coisas conversam ou, às vezes, como elas brigam? E olha só que paulada para começar. A citação já entrega o jogo todo. O autor já chega apontando para uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Essa mania de querer tratar a fé como se fosse uma ciência, sabe? Como se fosse um manual de instruções que a gente pode hackear e controlar. E o mais curioso é o livro em si. A obra é O Reino Invisível e a Ordem da Criação, do Márcio Bringente. E se liga nisso, ele é descrito como obra de ficção e foi escrito com a ajuda de inteligência artificial. Isso já acende um alerta, né, de que a gente não está entrando numa discussão teológica careta, tradicional. A coisa aqui é diferente. Então, o nosso caminho aqui vai ser bem direto. A gente vai entender primeiro qual é o dilema que o livro aponta, depois o perigo de cientificar a fé, aí passamos para a solução que ele propõe, que é Cristo como centro de tudo, e o que isso muda na prática. No fim, a gente chega na ideia de um reino que é recebido e não explicado. Bora lá? Beleza, vamos começar com o primeiro ponto. O tal do dilema moderno. Onde é que a fé hoje em dia está se misturando com PNL, com coaching e até com mecânica quântica? O autor percebe esse movimento, né? A gente vê muito por aí gente usando termos de programação neurolinguística, de coaching e até de mecânica quântica para tentar explicar a fé, como se ela fosse uma fórmula mágica, um código a ser quebrado. E é aí que está o X da questão do livro. O que acontece quando a fé começa a pegar emprestado a linguagem e a lógica de outras áreas? Aí que mora o perigo, segundo o autor. A grande preocupação dele é essa. Quando a gente faz essa mistura, a fé pode acabar virando só mais um sistema para a gente operar, um tipo de aplicativo espiritual. O problema é que nessa busca por turbinar fé com ferramentas de fora, a gente pode acabar perdendo a coisa mais importante de todas, o relacionamento, a confiança pura e simples. Ok, então vamos aprofundar um pouco mais nisso. Qual é o perigo real de cientificar a fé? Onde que a revelação vira uma mera hipótese e a graça vira só um mecanismo? O livro coloca as duas coisas lado a lado e a diferença fica gritante. De um lado, você tem a fé bíblica, que é baseada na confiança, na obediência, no relacionamento com Deus. Do outro, tem o que ele chama de fé utilitária. Essa é uma fé que confia no processo, na técnica. O objetivo não é honrar a Deus, é produzir resultado. É uma fé instrumental. Então, essa é a fé cientificada que o autor descreve. É um mundo onde a revelação divina vira só uma hipótese para a gente testar. A graça vira um mecanismo que a gente aprende a ligar e desligar. A oração vira um método com passo a passo. E o resultado final? Cristo passa a ser explicado, dissecado e não adorado. No fim das contas, é uma fé que cansa, porque a gente fica o tempo todo tentando fazer a máquina funcionar. Certo, já entendemos o problema. Agora, qual é a solução que o livro apresenta? A proposta é um retorno radical para um centro que, segundo o autor, é absolutamente inegociável. E essa frase aqui é genial, resume tudo. A ciência observa como a criação se comporta. Jesus revelou quem a sustenta. Ou seja, não é uma briga, são campos diferentes. A ciência é ótima para descrever o como as coisas funcionam, mas a fé ela aponta para o quem está por trás de tudo isso. E para explicar esse quem, o autor vai buscar a ideia de logos, a palavra. Mas ele faz um ponto muito importante. O logos da Bíblia não é uma energia cósmica, um princípio abstrato. Não, o logos é uma pessoa, é o próprio Cristo. Ele é o centro pessoal e relacional de tudo. E a centralidade dele é total, origem tudo foi criado por meio dele, meio tudo se mantém de pé por causa dele, e fim, tudo foi criado para ele. Quando você entende isso, toda aquela busca por outras técnicas, por outras chaves secretas para entender a vida, simplesmente perde o sentido. Tá, mas e aí? Na prática, o que muda quando a gente recentraliza tudo em Cristo? Como a fé vira uma resposta e não mais uma ferramenta? A primeira grande mudança é na nossa identidade. A gente sai de uma identidade baseada na performance, no fazer espiritual, e entra numa identidade baseada no ser. É a diferença entre ter que se esforçar para provar alguma coisa e simplesmente receber a identidade de filho. Uma gera ansiedade, a outra gera descanso. E a cruz muda de função. Ela deixa de ser uma ferramenta de melhoria pessoal. A cruz, nessa visão, é o ponto final dos sistemas antigos. É uma ruptura total com a lógica do merecimento. Não é sobre remendar o velho,
é sobre inaugurar o totalmente novo. Até a forma como a gente olha para os milagres muda. Eles deixam de ser um fenômeno que a gente pode ativar com a técnica certa. Eles passam a ser vistos como o que realmente são, sinais do reino. Eles não revelam um como, mas sim um quem, a autoridade do rei. A virada de chave é completa. A vida deixa de ser sobre performance e passa a ser uma resposta de confiança. E tudo isso nos leva para a conclusão final, que é a mais poderosa do livro. A ideia de um reino que é recebido e não explicado. Primeiro ponto direto e reto. A fé não precisa do carimbo da ciência para ser válida. O fundamento dela é a revelação de Deus e ponto final. Segundo, a cruz é um divisor de águas. Ela bota um fim em todos os sistemas que a gente cria centrados no nosso próprio esforço e inaugura uma vida totalmente nova. Uma vida que não é sobre conquistar, mas sobre receber. E por último, a ideia mais libertadora de todas. Cristo é suficiente. Simples assim. A gente não precisa de mais nenhum sistema, nenhuma teoria, nenhuma técnica para complementar o que ele fez e quem ele é. Ele basta. E tudo isso deságua nessa frase que é um soco no estômago da nossa cultura de performance. O reino não é operado, o reino é recebido. É a troca da mentalidade de controle pela de confiança, da técnica pela submissão. E fica aqui a provocação final, né? O autor defende que o reino não é para ser explicado, mas recebido. Mas o que de fato significa receber algo, em vez de tentar entender ou controlar? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.